Hoje retomamos o tema que a gente vem abordando com mais frequência ultimamente, a prevenção ao assédio e violência doméstica. No Brasil, uma mulher é morta a cada 12 horas. 12 horas. Os números do feminicídio só têm piorado e, por isso, falar desse tema nunca foi tão necessário. Milhões de mulheres enfrentam diferentes formas de violência todos os dias, violência física, psicológica, virtual. De acordo com estudos do Instituto Patrícia Galvão, nem o próprio lar é um ambiente seguro. Em 58% dos casos de violência, o crime aconteceu na casa das vítimas. Esse tema, que sempre precisa de muita discussão, virou uma série que você pode acompanhar nos nossos canais. Hoje abordaremos como trazer os homens para o nosso lado, como ampliar a compreensão e o engajamento no combate pelo fim dessa violência. Nós vamos falar também do livro Como Conversar com Homens sobre Violência contra Meninas e Mulheres, uma parceria da Febraban e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Florescimento Humano e Papo de Homem. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais, e os nossos convidados são a Marina Ganzaroli, presidente do Me Too Brasil. Ela está de máscara para se prevenir, porque está com gripe. E muito obrigada pela presença, Marina. Obrigada a você, Ana, pelo convite. Um prazer estar aqui. E temos também o Guilherme Valadares, fundador e diretor de pesquisa do Instituto PDH e Papo de Homem. Nós vamos entender, então, como podemos trazer os homens para o nosso lado, conscientizar desde cedo as novas gerações e educar para a prevenção da violência de gênero. Obrigada pela presença, a você também, Guilherme, aqui no nosso estúdio da Febraban. Obrigado, Mana. Uma alegria estar com vocês e com minha grande amiga Marina. Bom, Guilherme, em parceria entre Febraban, Instituto PDH e Papo de Homem, a gente está lançando o livro que eu mencionei, né? Como Conversar com Homens sobre Violência contra Meninas e Mulheres. Guilherme, vamos começar falando dele? Conta pra gente no processo do livro, de onde surgiu a ideia, como é que ele está. O livro vem muito de escuta. A gente está sempre em campo, conversando com as pessoas, né? Meninos, meninas, homens e mulheres. E a gente escuta sempre uma demanda de como a gente pode traduzir os temas, orientações e recursos de maneira prática e clara. Como é que eu levo essa conversa para um espaço onde ninguém está conversando sobre isso ainda? Então o livro é muito uma ferramenta a partir dessa escuta profunda de quem está nas trincheiras do tema da violência de gênero. E é uma alegria estar construindo isso com vocês, ter a confiança de Febraban. É um livro feito a inúmeras mãos, eu nem sei quantas, porque a gente escutou muitas pessoas especialistas, para ter uma perspectiva ampla, sabe? Não é o nosso olhar, é um olhar em rede sobre qual que é a melhor maneira hoje de dialogar na prática com homens, com meninos, para que eles entendam o que eles devem fazer para a gente acabar de uma vez por todas com a violência de gênero. Bom, Marina, essa é a tentativa. Desafio pouco, né? Tá pequeno, tá fácil. A gente vai descrever, mas esse livro ele traz diversas ações, né, muito bacanas de como os profissionais de educação podem ensinar a prevenir a violência, né? Você poderia citar aqui as que você considera primordiais? Muito importante contar com os profissionais de educação, também homens, o professor de matemática, o professor de ciências, no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Quem entra no lar, além da família, é a escola. E a gente tem uma oportunidade única de reconhecer uma situação de violação de direitos humanos que está acontecendo naquele domicílio e intervir de forma eficaz. Então, o professor é essencial nesse aspecto, porque ele vai perceber mudanças de comportamento, alterações bruscas de humor, eventualmente outros sinais de saúde mental que denotem que tem alguma coisa acontecendo no lar dessa criança. É papel do professor intervir naquela situação? Não, ele é professor de matemática, mas ele, quando reconhece esses sinais, pode acionar a pedagoga da escola, o pedagogo, para que então esta rede de proteção à infância possa fazer uma intervenção eficaz e eventualmente salvar esta criança de algum tipo de abuso. Guilherme, você estava me mostrando aqui antes da entrevista começar que o livro já está no digital, que tem tópicos. Obviamente a gente não vai conseguir mostrar, mas daqui a pouco ele vai estar acessível no link. Aliás, o Guilherme já vai dar o link. Tá belíssimo. Conta um pouco dele. Sim, a gente procurou estruturar em 3 grandes eixos. O primeiro eixo é o que os homens precisam entender sobre o assunto.
Então é um panorama de dados, evidências, de situações concretas. É um letramento básico, com capítulos bem curtinhos. O segundo grande eixo é como é que eu me torno um aliado, de novo, na prática. Então, como é que eu identifico essas situações? Vamos supor que eu sou professor de matemática. Eu estou lá numa escola no interior de São Paulo, onde eu estava há poucas semanas. Como é que eu vou me equipar para reconhecer esses sinais? Que sinais são esses? E se eu ver algum sinal, com quem eu falo, como eu falo, o que eu faço? E tem um terceiro grande eixo do livro, que é como é que eu posso construir, ser parte da construção de um futuro sem violência. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente aborda não só ações individuais, mas coletivas e estruturais. A gente tem um grande mapeamento de grupos reflexivos de transformação das masculinidades que tem no Brasil inteiro, de grupos responsabilizantes para homens condenados pela Lei Maria da Penha. Então tem mais de 300 hoje no Brasil, só com enfoque na Lei Maria da Penha. Isso é maravilhoso, né? Mas como é que a gente pode ter essa atuação eficaz? Como é que a gente pode multiplicar as pessoas que vão ser capazes de ser parte desse grupo, que querem entrar Como é que grupos? quem está nos assistindo pode ter acesso ao livro? Entra no Instagram, @papodehomem, aí vai ter o link. Aí quando clicar no link tem uma série de ferramentas do nosso instituto. A que está no topo, a mais recente, é o link do livro que a gente fez. E tem um capítulo lindo construído com a Mitchell. Ou seja, tem a Marina como presidente. Você pode ler independente da impressão do livro. Agora, Marina, uma pergunta para você. As redes sociais e a mídia melhoraram ou pioraram a percepção de violência de gênero e o comportamento dos homens? O que você acha? Olha, eu acho que trouxe aspectos positivos e também negativos. Primeiro porque, por meio do digital, a gente tem novas formas de violência e coação das mulheres. Seja a disseminação não consentida de imagens, seja um constrangimento digital, seja misoginia na internet. Mas graças à internet, a gente também tem mais acesso à informação, mais acesso a conhecimento, como, por exemplo, este livro maravilhoso. E as mulheres podem também buscar ajuda, do como fazer, o que fazer. Então, a internet ela tem, sim, um lado negativo nas novas formas de violência por meios digitais, mas ela tem um aspecto muito positivo, que é unir mulheres, unir homens, para falar de masculinidades, e também disseminar e democratizar o conhecimento em relação a esses temas. Uhum. Guilherme, qual é o nível de consciência, na tua opinião, dos homens nessa questão de luta contra a violência de gênero? Então, eu acho que em geral ainda é baixo. Ainda é baixo porque eu observo muito medo de se colocar publicamente. Ontem eu estava numa passeata organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, também com o apoio do Mitchell Brasil. Eu estava lá também. Olha só. Uai, coisa maravilhosa. Tava, e aí sim. tinha um grupo de organizações ligadas à transformação das masculinidades. Então eu queria só destacar que eu acho que isso é um efeito positivo do que a Marina estava destacando aqui. Grupos que estão surgindo, que estão ganhando força, que estão trocando. Mas eu não acho que esse aspecto positivo deve tampar problemas que estão surgindo. Estava conversando ontem com o Túlio Custódio, que estava lá no grupo, e ele estava manifestando um pessimismo, uma preocupação com um surgimento muito grande de grupos que querem promover um resgate de uma masculinidade patriarcal, agressiva, controladora, que estão imensos, assim. A gente Então, está esse é vivendo um momento de violência no mundo, né? Em geral, isso acaba Sim. contaminando. Sim, então acho que esse é um aspecto grande de preocupação. Saiu um pouco da pergunta, mas é porque isso tá vivo assim para mim. Não, acho que tem ali um trabalho de conscientização muito longo e desafiador, né, a ser perseguido, né? E eu acho que tem um desafio muito grande de linguagens e abordagens. Por exemplo, estava na escola recentemente com um grupo de adolescentes. Eu não vou chegar a falar com eles, a gente vai conversar hoje sobre masculinidades. Slide 1. Vejam aqui a teoria. Eles não ficam, é muito difícil. Às vezes um grupo muito pequeno Não se concentram, não focam, é isso que você diz? Não ficam como assim, não ficam? Atenção. É o foco de não atenção. Engajam, né? Não, mas por causa do formato, das palavras, né? Do jeito específico. É o que a gente é um problema de sala de aula isso, né? Em geral para tudo, não é só para esse assunto. Eu queria compartilhar de um piloto que a gente está desenvolvendo, que conecta talvez com Escola Sem Assédio. A gente começou fazendo uma atividade física, esportiva com os meninos, sentou para meditar e conversar sobre emoções, e depois foi para a roda de conversa e deu play com um vídeo de um cara da seleção brasileira, Danilo Luiz. Aí eles começaram a falar de raiva, de agressividade, de relação com meninos, independente da orientação sexual, de relação com os pais, de como muitos já sofreram violência
na própria infância. Aí os professores queriam falar, todo mundo queria chorar. E surge uma coisa que para nós é uma fagulha essencial, que é, eles queriam espontaneamente voltar. Então essa vontade de seguir espontaneamente, eu acho que é crucial. Querer voltar, porque é um percurso para a vida, né? Não é um livro, não é uma palestra, não é uma coisinha curta que vai fazer uma mudança tão profunda. Bom, Marina, o Guilherme já falou um pouco disso, mas na tua opinião, quais os recursos disponíveis para homens que desejam buscar ajuda para lidar com comportamentos violentos ou abusivos? Existem muitos recursos, esse livro é obviamente um deles, mas acho que o primeiro passo é sim o trabalho terapêutico, o trabalho de autorreflexão, o trabalho de entender e conversar sobre suas dores, sobre suas angústias. Essa ideia deste homem que não chora, né, que não tem nenhuma, que não é sensível, né? A gente conseguiu avançar tanto nisso, acho que imagino o meu pai provavelmente nunca foi beijado ou tocado pelo meu avô, né? Essa coisa da demonstração do afeto e do carinho, né? E hoje, você que é pai, obviamente, né, tem uma outra relação com os seus filhos, né, de demonstrar muito mais afeto. Então fica o convite de não buscar esse conhecimento porque, poxa, minha filha sofreu alguma violência na escola, né? A minha esposa está sofrendo um assédio no ambiente de trabalho. Busque como educação, busque como autorreflexão e fale sim sobre suas dores, né? A gente, quando fala de violência sexual, especificamente dos sobreviventes homens, que são uma minoria, a maioria das vítimas são meninas, são crianças e adolescentes, e em segundo lugar, mulheres adultas, mas existem homens, existem meninos que são vítimas, e nunca falam sobre esse assunto. Carregam esse trauma a vida inteira, muitas vezes sem conversar sequer com a própria esposa sobre aquele trauma de violência sexual na infância. Então, falar sobre as suas dores, falar sobre suas angústias, mostrar esse lado mais feminino, mais sensível, é essencial e certamente o primeiro passo para refletir sobre essa masculinidade que necessariamente tem que ser dura, rígida e sem demonstração de sentimentos. Eu acho que esse é o primeiro passo, olhar no espelho e acessar suas próprias dores. Bom, essa série de entrevistas é uma das iniciativas que a FEBRABAN assumiu como compromisso na assinatura da cláusula 86 do Acordo da Convenção Coletiva, que estabelece medidas para conscientizar e prevenir a violência contra a mulher em 3 eixos: sociedade civil, entidades sindicais e grupos técnicos sobre diversidade. Entre as atividades estão também eventos, consultorias, treinamentos, aulas à distância e encontro com lideranças sindicais para fomentar o trabalho de combate à violência feminina e abrir caminho para uma sociedade que valorize uma cultura de paz e segurança, que é o que todos nós queremos, né? Então, quais são os principais tipos de violência enfrentados por meninas e mulheres? Começo por você, Guilherme, depois você complementa. Marina. Claro. Violência física, violência psicológica, violência patrimonial, que vão ter diversas manifestações, né? Inclusive, quem pode dar uma aula disso está do meu lado, com quem eu aprendo sempre. Mas quando eu penso em adolescentes, eu acho que isso vai se manifestando muito no próprio contexto da paquera. Quando eu vou nas escolas, eles querem dar beijo na boca, né? Então lá os hormônios é meu. Então como é que a gente traduz os temas, por exemplo, de consentimento? Hoje para nós tem sido um grande enfoque entender e tentar desenvolver abordagens para levar esses temas, traduzir muito ali na vivência. Então o adolescente, ele quer isso. Mas como é que eu vou introduzir com responsabilidade, com respeito? Porque aí, para mim, me conecta com um ponto que você trouxe no início. Você falou como é que a gente traz os homens para o lado das mulheres. Para mim é como é que a gente traz todo mundo para o lado da vida. Preservação da vida, de um respeito. Como que a gente faz e traduz o respeito de uma maneira mais ampla, para não ficar só algo vago. Então eu acho que falar dessas diferentes formas de violência é muito importante. Porque quando eu estou em espaços menos letrados, muitas vezes a percepção de que violência é só se for física e grave. Então, marca no braço, empurrão, xingar, humilhar. Não, tudo isso é quase que é o amor, é o ciúme, é alguma coisa transbordando ali. E são sinais preocupantes de violência. Então, passo para a Marina para escutar ela também hoje sobre isso. O lugar mais perigoso para a mulher brasileira e para a menina brasileira é o domicílio, né? Tanto para o homicídio, feminicídio, quanto para uma violência sexual, eventualmente um estupro, uma importunação sexual, quanto para a violência física. Então, esse é um grande desafio, né? Como a gente consegue garantir
a aplicação de uma política pública de segurança e de saúde quando o cerne desse tipo de crime está entre quatro paredes, está no ambiente doméstico. Por isso é tão importante a participação de todos e todas no enfrentamento da violência contra a mulher, das empresas, das organizações da sociedade civil, da família, da escola e não só do sistema de justiça e proteção à infância. Hoje, a violência doméstica intrafamiliar que assola as mulheres adultas, né, e a violência sexual que faz as suas principais vítimas, as crianças e adolescentes, são certamente os tipos de violência mais comuns em relação às meninas e mulheres. A violência física, a violência psicológica, moral, patrimonial e sexual, e também a violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí, nesta violência sexual, temos diversos tipos, né? Desde o abuso sexual de crianças e adolescentes até a exploração sexual de crianças e adolescentes, que infelizmente é muito comum ainda no Brasil, muito comum. Então, temos ainda grandes desafios para proteger integralmente as nossas crianças. Agora, uma pergunta rápida e prática para os dois. Como reconhecer os sinais de que uma menina está sendo violentada, está sofrendo assédio, violência, e o que fazer para ajudar? Guilherme e Marina. É muito importante lembrar que criança não mente, né? A criança ela pode mudar, ela pode mudar a versão depois e trazer outros elementos porque ela percebe que aquilo que ela falou causou uma grande disrupção. Mas quando a criança fala, olha, me tocou assim, né? Ela fala de um jeito quase lúdico. Então, é muito importante conversar com as crianças de todas as idades sobre respeito, limites e consentimento. Você que é mãe tem que falar tanto com o menino quanto com a menina o que são as partes íntimas, que ninguém pode encostar além da mamãe e dele mesmo ou dela mesma nestas partes, né? Essa conversa precisa acontecer. E os sinais são sempre alteração de humor, alteração brusca de comportamento, perda de apetite, insônia, sinais que saem da curva, né? Você tem uma criança, ela tem ali os momentos dela de nervoso, olha, tá um pouco fora da curva, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, muitas vezes, essas marcas não são visíveis, não tem uma marca visível, mas no desenho que ela faz, começam a aparecer rabiscos muito fálicos, né? Sempre entrando num alvo. Então, existem uma série de formas de olhar para esses desenhos, de olhar para o comportamento da criança e notar os sinais, né? As crianças pedem ajuda, elas percebem que aquilo é de alguma forma errado, mas elas não sabem dizer o que é, né? E muitas vezes estão sob ameaça, né? Porque esse abusador fala, olha, se você contar para alguém, eu vou matar sua família, eu vou... Enfim, ele faz algum tipo de ameaça que faça sentido no universo da criança, né? E a criança, obviamente, reage com ainda mais medo e agravamento da sua saúde mental em relação a essa situação. Então, sempre observar os sinais. A alteração brusca de humor, né? Ali tem um ponto fora da curva. Essa criança tinha um comportamento padrão assim, do nada ela está com um comportamento errático, que não era compatível com o comportamento dela anterior. Começa a investigar, né? Começa a buscar, porque, infelizmente, a pessoa que comete a violência contra a criança ou adolescente é a mesma que também deveria protegê-lo. Porque quem comete essa violência está próximo da rede social da criança. É alguém da escola, é alguém do transporte, é alguém da família, é alguém do bairro, é alguém da escolinha de esporte, é alguém que está no círculo dela. Então, é realmente perguntar e tentar acessar de forma lúdica, o mais lúdica possível, o que está acontecendo com aquele jovem, com aquela jovem. Bom, Marina já explicou bastante, você quer acrescentar ou não? Arrasou. Tá. Guilherme, e os dados estatísticos, eles podem influenciar a conscientização sobre violência de gênero? Na minha visão, com certeza. O nosso instituto trabalha muito com dados, evidências e situações reais. Eu não acho que os dados sozinhos resolvem, porque eu escuto também muita frustração em relação a isso. A gente fala dos dados, a gente traz e não está mudando, mas são parte da conversa. A nossa visão é uma parte super importante, porque a gente consegue acessar espaços, a gente abre um diálogo, a gente começa a abrir perguntas. A gente usa muito a tecnologia da roda, do círculo. A gente traz um dado, o que significa? Quando, por exemplo, Marina nos diz que o local mais perigoso
para uma menina, para uma mulher, é dentro de casa. A gente vai e coloca um dado na tela. O que isso significa? A gente abre para o grupo de homens conversar. Então eu acho que tem maneiras super interessantes pelas quais a gente pode usar um dado bem coletado, bem feito, bem apurado. Então, não percamos a fé nos dados. Marina, acho que eles são uma parte da mudança. Eles são essenciais, né, para a Eles são gente uma parte da desenvolver a mudança. política pública, a resposta mais eficaz. Instituto Patrícia Galvão, que você mencionou, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são duas organizações que, honestamente, sem os dados dessas duas organizações, hoje não teríamos um Atlas da violência contra a mulher. Marina, como é que a gente deve dialogar com mulheres sobre as suas experiências de violência? Sempre sem julgamentos. Isso é o mais importante. 9 em cada 10 mulheres nunca revela o estupro que sofreu. Isso numa estatística do Brasil. Se pegar os Estados Unidos, 8 em cada 10, ou seja, a subnotificação é altíssima. E são muitos os fatores que levam uma mulher a não denunciar. A culpa, o sentimento de autoculpa, a revitimização, o estigma que recai muitas vezes sobre a vítima. Então é muito importante, né, para fazer com que as mulheres possam estar seguras para romper o silêncio, que elas estejam confortáveis e sem julgamento. Muitas vezes, quando uma mulher em situação de violência vem pedir ajuda, mesmo quando a nossa amiga e a gente tem intimidade, a primeira reação é: mas por que você está passando por isso? Esse cara não presta, larga ele. E a mulher, muitas vezes, na verdade, em todas as vezes, ela não quer se livrar do companheiro, do homem que subiu com ela ao altar, do pai dos filhos dela. Ela quer se livrar da violência. Então ela acredita que ele pode mudar, que ele vai mudar, que ele vai, mediante um tratamento terapêutico, uma conversa com o padre, com o pastor, ele vai melhorar. Então ela volta com ele. Quando a gente vira para essa mulher e fala: mas por que você volta? Larga ele. Ela se sente ainda mais culpada de não conseguir romper esse ciclo da violência e faz o quê? Para de pedir ajuda. Para de contar para você, amiga, confidente, que ele bateu nela de novo. Para quê? Por quê? Porque ela tem vergonha de não ter saído e de não estar, né, pronta para pedir esse divórcio, essa separação. Então, o primeiro passo é acolher com empatia e sem julgamentos. Fale sobre ela, fale: amiga, você tá tão bonita, vamos lá comigo fazer esse curso, vamos lá comigo frequentar aqui, né, aquele lugar que a gente frequentava, seja um barzinho, seja uma igreja. Então, esse é o papel, levar a confiança, a autoconfiança dessa mulher para cima. Porque com a violência, quando já está na violência física, todas as outras violências já aconteceram. A sexual, a patrimonial, a moral e a psicológica. E veja, eu não preciso encostar a mão numa mulher para fazer com que esse seja um ambiente extremamente violento. Eu posso pegar um copo de vidro, jogar na parede, eu posso pegar uma cadeira e quebrar na mesa, eu posso dar um murro na porta do banheiro, eu posso pegar um animalzinho de estimação e mexer nesse animalzinho, torturar esse animalzinho na frente dela. Veja, em todos esses exemplos eu ainda não encostei a mão nessa mulher, né? Mas não é um ambiente nem de perto seguro e saudável dentro do lar. Então, o primeiro passo é acolher sem julgamentos, para que essa mulher, toda vez que ela precisar de ajuda, possa voltar à sua porta e receber um acolhimento e uma escuta empática. Tá, a gente já está chegando ao final dessa entrevista. Eu queria só fazer essa última pergunta para você, Guilherme. Como é que a gente pode abordar o tema da violência de gênero com adolescentes do sexo feminino, ou seja, masculino, ou seja, as novas gerações? Claro, tem uma coisa que a gente tem procurado fazer, que é dizer coisas básicas com muita clareza. Então, por exemplo, quando a Marina fala em consentimento, limites, o que significa isso? O que vai significar isso na prática dele, nas relações amorosas, seja o formato que ele for ter. Então, como é que a gente pode ter uma educação muito básica nesse sentido? Como é que a gente pode deixar claro coisas que não podem acontecer? Porque muitas vezes ele não escutou isso nem de pai, nem de tio, nem de irmão, nem de homens que ele toma como referência na construção da própria masculinidade. Então, esse aspecto de dizer e reforçar mensagens que podem soar simples ou óbvias, eu acho que é uma coisa super importante, assim. E criar um canal de confiança. Eu acho que isso que a Marina traz, quando fala das mulheres, para mim também vale muito em relação aos homens. Como é que eu vou ter um canal de confiança com esse adolescente para ele me procurar quando ele estiver em dúvida? Como é que eu, se eu for um educador ou uma educadora, posso ter esse canal de confiança? Então, o que eu noto? A gente acabou de fazer uma pesquisa nacional escutando meninos e meninas. Os dados não estão públicos ainda, mas uma coisa que eu posso dizer é: a maioria dos meninos falou que quer aprender
como paquerar sem assediar, quer aprender o que é sentimento, o que é consentimento e como praticar. Como acabar com as formas de preconceito. Eles querem aprender. Eles estão dizendo, isso é importante, eu não sei fazer, por favor, me oriente como fazer. Então, acho que essa é uma parte importante e eu não queria perder de vista o quanto essa conversa precisa acontecer em um contexto que deixe os pais e mães seguros e as pessoas educadoras seguras. Porque muitas vezes, ao levantar essa pauta, o professor pode ser alvo de ameaça de pais, mães, de outras pessoas. Então, como é que eu crio uma conversa que pode se manter dentro da escola, também com consentimento das diferentes pessoas, dos diferentes públicos, porque para mim conversar com os adolescentes meninos é também pensar uma conversa em comunidade, com toda a rede sobre esse tema. E eu acho que o livro pode ajudar. Se alguém quiser baixar, entra no nosso perfil @Papo de Homem no Instagram, entra no link e baixa o livro. Bom, a gente termina essa conversa, né, com uma nota de esperança, né? Parece estar havendo uma mudança de mentalidade nas novas gerações. Mas, para encerrar, eu vou repetir alguns dados aqui que a gente já falou. 8 mulheres são agredidas a cada minuto. 8 mulheres a cada minuto, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 60% dos casos de estupros são contra menores de 13 anos. Uma mulher é morta a cada 12 horas vítima de violência doméstica. Você tem que pensar se é esse o país que você quer para você. Por isso, a conscientização dessa violência é absolutamente necessária e por isso nós estamos falando do assunto nessa série de entrevistas que você deve consultar e que você encontra nos nossos canais. O feminicídio é inadmissível e essa violência não pode ser normalizada. É essencial que os homens se envolvam nessa conversa e virem aliados poderosos na resolução desse problema, que é de toda a sociedade. Eu agradeço aqui a presença da Marina Ganzaroli, mesmo gripada, presidente do Me Too Brasil, e do Guilherme Valadares, fundador e diretor de pesquisa do PDH e Papo de Homem. Posso fazer um agradecimento rápido? Pode, por favor. Queria agradecer vocês, agradecer a Marina, grande amiga, agradecer a toda a equipe que está envolvida aqui, agradecer também ao pessoal do Instituto Avon, que durante tanto tempo apoiou a construção de ferramentas nesse sentido. Verdade. E agradecer a maravilhosa equipe de pessoas dentro do Instituto PDH que construíram um livro. Gabriela, Andrews, Ricardo, Marina, todo mundo envolvido, Manuel Pinto, pessoas especialistas maravilhosas que cederam o seu tempo também para a gente construir esse recurso aqui. Então, ele foi escrito com o coração de muita gente junto. Então, agradeço todo mundo. Obrigada, Guilherme. Obrigada também. Queria deixar um recadinho importante. Se você está sofrendo violência sexual, se gostaria de denunciar por alguém, www.metoobrasil.org.br, só preencher o formulário, nós entraremos em contato. E chegamos ao final desse programa especial, esperando que as informações tenham sido esclarecedoras e que você possa compartilhá-las. A mudança começa com a conscientização e atitude, e todos nós, homens e mulheres, podemos desempenhar um papel na criação de um mundo mais seguro e igualitário. Obrigada por nos acompanhar. Lembrando que os nossos podcasts Febraban News estão disponíveis também no nosso canal do YouTube e em diversas plataformas de áudio.